Mr. Saraiva, the adjustment program of the Troika or the creditor countries has brought Portugal a radical change in industrial relations. The old system of collective bargaining has been dismantled, dismissals have been made easier, severance payments have been reduced, and the wages declined from 5 to 20% dependent on the position. Wasn't that all what the employers ever have wished for? Era uma das reformas que nós necessitávamos, a reforma laboral. Mas a reforma laboral não resolve todos os problemas da competitividade da economia portuguesa. O principal problema com que as empresas portuguesas hoje se defrontam é o acesso ao financiamento, o acesso ao crédito e o custo desse mesmo crédito, além da reforma da justiça para ser mais rápida, da burocracia asfixiante que temos hoje, a carga burocrática que temos sobre as empresas, enfim, um conjunto de normas, de leis que hoje enquadram a atividade empresarial que temos e que essas sim devem ser reformadas. A reforma laboral, não vou esconder, que trouxe melhorias do ponto de vista dos empregadores, mas não veio resolver o problema de competitividade da economia portuguesa. Veio ajudar. De facto, os salários baixaram, mas não nos podemos esquecer que durante um período antes do programa de ajustamento, os salários unitários, o custo unitário do trabalho, tinha subido em Portugal comparativamente à média europeia, muito para aquilo que era a possibilidade. E por isso o que houve foi um ajustamento. Temos hoje um enquadramento laboral melhor do que tínhamos antes do programa da Troika, mas, como disse, não é a reforma laboral que resolve todos os problemas de competitividade da economia portuguesa. Esses estão por resolver para gerarmos crescimento económico e assim resolvermos os graves problemas que ainda hoje enquadram, que ainda hoje são a envolvente das nossas atividades económicas. But according to the understanding of the EU Commission and in particular of the International Monetary Fund, the main problem in Portugal seems to be that wages were too high. And even in their last review, they still asked for a further reduction in wages, and they said this is the main instrument to regain competitiveness for Portuguese companies. Aren't they right? Não, na nossa perspectiva não estão corretos. Os salários em Portugal não são elevados. Chamo a atenção para o próprio valor do salário mínimo, que em Portugal são 485 euros, e o salário médio da economia estará nos 1000 e qualquer coisa euros, não tenho o número exato, mas os salários em Portugal têm que ser, nós temos que ter uma política salarial de moderação, temos que ter uma evolução salarial com moderação, mas é incorreto dizer que os salários em Portugal são altos. Não é esse o principal, repito, não é esse o principal problema das empresas portuguesas, porque se resolvesse o problema, como disse, do licenciamento, se resolvesse o problema de acesso ao crédito, se resolvesse o problema do pagamento do setor público empresarial, o Estado, de um modo geral, às empresas cuja dívida é elevada, se resolvessem esses problemas, então a competitividade, através do financiamento e logo do investimento que seria possível às empresas portuguesas, seria diferente para melhor. Os salários não são elevados em Portugal, o que temos que ter é uma política de evolução salarial moderada, mas eu não aceito a expressão de que os salários são elevados, e isso mesmo disse o Governo, através do Ministro Pedro Mota Soares, Ministro do Emprego e da Solidariedade, à Troika, quando das avaliações temos que manter uma razoável evolução, uma moderação salarial,
mas dizer que os salários em Portugal são altos, acho que é incorreto. If even you, as the employers' president, Employers Federation's president, if even you say the wages are not too high, why do you think the IMF economists and the experts of the EU Commission insist that they are too high? Shouldn't they trust your experience as entrepreneurs here on the ground more than their abstract analysis? Deveriam efetivamente ter a nossa opinião em consideração. E nas avaliações que foram feitas, nas 12 avaliações que foram feitas, das reuniões que fizemos com a Troika, repetimos-lo constantemente. E não apenas a nossa confederação, outras confederações, a agricultura, o comércio, o turismo, referiram igualmente esta questão como não sendo uma questão prioritária nas reformas que eram necessárias. Porque quando este governo tomou posse em janeiro de 2012, recordo, nós subscrevemos um acordo a que chamamos Competitividade, Crescimento e Emprego, onde se definiram um conjunto de regras e de pontos que estavam contemplados nesse mesmo acordo e onde algumas medidas da legislação laboral eram alteradas e onde falámos algumas vezes da política salarial e da sua evolução, e por isso eu lhe referi que concordo que deve ter uma moderação salarial, mas tudo o resto, em termos de competitividade e emprego, as reformas necessárias, essas, como disse e repito, estão por fazer. Por isso, tem toda a razão. A Troika, nas avaliações, deveria ter escutado mais aqueles que, com experiência no terreno, como é o nosso caso, empresários, sabemos as dores de que padecemos, sabemos os problemas concretos que temos. E, de facto, os salários baixos foi uma prática que se utilizou em Portugal para um modelo de desenvolvimento que está ultrapassado. A nova economia não pode manter-se com salários baixos e pouca inovação. Antes, pelo contrário, nós o que defendemos, e isso temos-lo dito e dissemos-lo à Troika, é que o modelo de desenvolvimento português tem que assentar em produtos inovadores, em produtos com valor acrescentado e com salários compatíveis com essa inovação e com esse valor acrescentado dos nossos produtos. É essa batalha de modernização de um outro modelo de desenvolvimento económico que Portugal tem pela frente, e aí as reformas, algumas foram feitas, e de facto o programa de ajustamento serviu para iniciar algumas das reformas, mas outras infelizmente estão por fazer, desde logo a reforma do Estado, que é ela em si mãe de todas as alterações. Essas estão por fazer, como lhe disse. A Troika, lamentavelmente, não nos ouviu aquilo que nos deveria ter ouvido. Tem toda a razão na pergunta que faz, porque nas 12 avaliações a Troika ouviu pouco as sugestões que lhe fizemos. What exactly did you say when you met with the Troika officials, probably, and what did you say them and what did they reply? Disse-lhes isto precisamente, que a competitividade da economia portuguesa necessitava de reformas urgentes e que estão perfeitamente identificadas. A reforma do Estado, o licenciamento mais expedito, uma carga fiscal mais competitiva e uma previsibilidade fiscal que não é compatível com 2 ou 3 anos de duração, tem que durar 8, 10 anos, tem que haver um acordo partidário no sentido de promover uma correta reforma fiscal, e isto transmitimos em todas as avaliações, porque o grande problema de Portugal, aliás, eu diria, não apenas de Portugal, no modo geral da Europa, é resolver o problema da competitividade, é promover o investimento e, com isso, resolver o grave problema de emprego que está, desde logo, na zona euro, não apenas em Portugal. E isto nós dissemos-lo repetidamente à Troika, que aquilo que gostaríamos de ver efetivado eram as reformas, eram todas estas que lhe caracterizei. O acesso ao financiamento por parte das empresas, o custo do crédito, que só pelo facto de estarmos no sul da Europa temos um custo de crédito muitas vezes triplo do que se paga no centro-norte da Europa, por isso o acesso ao crédito e o custo do crédito, e todas as outras que já lhe referi, burocracia, justiça, licenciamentos. Essas sim eram reformas necessárias e que tardam em ser feitas. Iniciámos algumas reformas, mas lamentavelmente os 3 anos do programa de ajustamento
não foram suficientes para cumprir todas as reformas, até por falta de acordo partidário nos partidos com assento parlamentar para promover o consenso necessário a algumas delas. Foi isso que dissemos à Troika, repetimos em todas as avaliações, a Troika limitou-se a escutar, mas tenho que confessar que pouco fez daquilo que nos ouviu sugerir. So they just heard what you demanded, but they didn't comment on it? Não, vinham com um modelo perfeitamente definido. O programa de ajustamento estava definido com um pacote de financiamento de 78 mil milhões de euros, sendo que 12 mil milhões se destinavam à recapitalização da banca, um período de 3 anos, e não saíram deste modelo que foi desenhado como programa de ajustamento. Nós dissemos repetidas vezes que o modelo estava incorreto, que merecia um desenho diferente e que as empresas necessitavam, sobretudo, de acesso ao financiamento, porque um dos problemas da economia portuguesa é que somos compostos por micro e pequenas empresas que têm que ganhar alguma dimensão, têm que se internacionalizar, têm que promover investimento. Estas mensagens, lamentavelmente, não foram escutadas porque a Troika, como lhe disse, vinha com um modelo definido, era para cumprir aquele e só aquele modelo, e os ajustamentos ligeiros que foram feitos tiveram, efetivamente, pouco em conta as várias sugestões que os empregadores foram fazendo ao longo das avaliações. But this sounds a bit strange that professional economists, who they are, do not take in their account that, of course, financing is one of the basic costs factors for any enterprise. And when the competitors in other European countries or even in other continents, when they have much cheaper credit than Portuguese companies, how could you compete? It's an easy lesson to be learned in the first part of any studies in economics. So they did not care about the high interest rates? It's unbelievable. A constatação é de facto óbvia e, independentemente da qualidade profissional dos economistas que fizeram essa avaliação, o que é facto é que é hoje reconhecido que a união bancária que está por ser feita ao nível da União demorou o tempo que tem demorado para essa harmonização a nível da União. Por isso, se a nível dos Estados-membros se tem demorado tanto tempo para a união bancária, não me surpreende que, independentemente da qualidade técnica de quem avaliou o programa de ajustamento, não tenha tido capacidade política para alterar algumas das regras. E hoje é um dado adquirido que Portugal, falando apenas de Portugal, porque lamentavelmente temos outros países no sul da Europa, mas Portugal é estatisticamente demonstrado que uma empresa em Portugal tem uma taxa média de custo de crédito na ordem dos 6,5%, quando qualquer empresa... 6,5%? Média, taxa média de 6,5%. Posso lhe dizer que há casos, dependendo da percepção de risco que a banca faz à avaliação da empresa, temos registado casos em que esse juro do crédito concedido, quando é concedido, anda na ordem dos 9%, 8,5%, 9% em alguns casos. A taxa média, como lhe digo, anda na casa dos 6,5%. O estoque, nestes 3 anos de ajustamento, o estoque de crédito concedido às pequenas e médias empresas reduziu qualquer coisa como 17%, porque o processo de desalavancagem da banca, os core tier 1 a que foram obrigados, levou a banca portuguesa a uma redução de crédito concedido e só o fez nas pequenas e médias empresas. Porquê? Porque as grandes empresas, essas não oferecendo risco e com a capacidade que têm de se financiar fora da banca portuguesa, continuaram a financiar-se. O setor público empresarial, empresas públicas de transportes, nomeadamente, continuaram com necessidade de crédito e a banca continuou a disponibilizar. A redução foi feita apenas à custa das pequenas e médias empresas e, por isso, o estoque reduziu drasticamente e o custo subiu para estes valores que lhe digo. E isto foi constatado
pela Troika, e isto nós denunciámos em cada uma das avaliações. Não surtiu efeito porque, até hoje, reconhecendo, contudo, que ultimamente nestes últimos 7, 8 meses, há para algumas empresas, nomeadamente as exportadoras, uma redução do custo do crédito. Esse custo tem vindo a reduzir porque as empresas apresentam rácios de solvabilidade, apresentam estrutura de capitais saudáveis, e a banca tem vindo, nesses casos das empresas exportadoras fundamentalmente, a reduzir o custo do crédito, mas apenas nas empresas exportadoras. Todas as outras empresas continuam com muitas dificuldades de obter crédito e a um custo médio na ordem dos 6,5%, como lhe disse. Isto penaliza gravemente a atividade empresarial e não é por erro de estratégia empresarial do empresário, é apenas porque tem o azar, digamos assim, de estar no sul da Europa e não no centro ou no norte da Europa. And it's completely impossible to compensate for this higher capital cost with lower wages, because the relation is very strong, and lower wages always mean also lower internal demand. So isn't the whole strategy to lower the wages while the capital costs are still high more destructive? Do it not do more harm than good? O que lhe aconteceu foi que, pós-crise, e isto já vem desde 2008, não é apenas no programa de ajustamento, desde 2008 que as empresas portuguesas vêm sofrendo gravemente este problema de acesso e custo do crédito, e aquilo que aconteceu foi o resultado final de tudo isto, desta contração do consumo interno, da dificuldade de acesso ao crédito, da dificuldade de obtenção do pagamento da dívida por parte do Estado. O Estado português deve às empresas qualquer coisa como 2,5 mil milhões de euros. Já esteve em 3 mil milhões de euros. Bastaria que o Estado pagasse às empresas aquilo que o próprio Estado lhes deve para ajudar as tesourarias das empresas a sobreviver. Qual foi o resultado? Desemprego. O que aconteceu foi que as empresas não suportaram estas dificuldades, não tinham acesso ao crédito, reduziram drasticamente o volume de encomendas porque a economia, os nossos parceiros tradicionais, os mercados europeus, contraíram e deixaram de comprar tanto. Entretanto, também com estas alterações da globalização e a deslocalização para a China de algumas encomendas, nomeadamente no setor têxtil, que felizmente agora começam a voltar para Portugal, e estamos de novo a sentir têxtil, calçado, são setores de novo a recuperarem da crise pela qual passaram, mas o que isto provocou foi o elevado desemprego. O desemprego que hoje todos lamentamos que existe em Portugal vem do setor privado, porque o resultado final de todas estas dificuldades foi o desaparecimento das empresas. As empresas deixaram de poder honrar os seus compromissos, deixaram de poder pagar aos seus fornecedores, deixaram de ter acesso ao crédito porque a banca fechou a torneira e as empresas fecharam e o desemprego aumentou. Baixar salários. Muitas empresas negociaram com os seus trabalhadores para sobreviverem a alguma redução salarial, nomeadamente naquilo que eram prémios e compensações acessórias que algumas empresas davam aos seus trabalhadores, e ajustaram, digamos, o salário de comum acordo, mexendo em horários, reduzindo horários, e outras por isso simplesmente reduzindo, de facto, o salário por comum acordo com o trabalhador, e algumas delas conseguiram sobreviver. Mas o resultado final de tudo isto é o elevado desemprego que Portugal tem e que só vamos resolver alterando todas as variáveis que eu lhe referi, promovendo as reformas estruturais que estão por promover, e por isso esta reunião próxima do Conselho Europeu, uma das prioridades que deveria ter era focalizar no investimento e nas políticas de emprego, porque se a União Europeia, não encontra formas de promover investimento público que arraste o investimento privado para combatermos o elevado desemprego, receio que estejamos na iminência de uma grave eclosão social
porque ninguém aguenta tanto tempo estar desempregado, ainda por cima com o Estado cada vez mais, com um Estado social cada vez menos capaz de ajudar a estas situações sociais. E isso preocupa-me. What could the Troika or the creditors' countries, what could they have done or still can do to lower the interest rates for Portuguese enterprises? What would have been the right measure to do this? Aquilo que nós temos dito, Portugal é uma pequena economia aberta e, por efeitos da globalização, isso não tem a ver com a Troika, tem a ver com a ordem mundial, hoje estamos muito expostos à globalização. A dimensão das empresas tem que ser mexida. Nós somos compostos por microempresas. 95% das empresas portuguesas têm até 10 trabalhadores. Esta é a nossa realidade empresarial. Temos que fomentar em Portugal a fusão e concentração de empresas. Temos que promover inovação, temos que apoiar a inovação, temos que fazer as reformas. O Estado tem que se reformar no sentido da eficiência. But these structural reforms do not lower the interest rates and the liquidity and funding problems. They come from the banking system, don't they? É todo um conjunto de variáveis que têm que ser mexidas, porque quando nós, aqui na Confederação, temos insistido numa rápida união bancária, aquilo que visamos é uniformizar, dentro, pelo menos do espaço europeu, uma regra igual. Depois temos que dar solidez às empresas, e era isso que eu lhe ia dizer. As empresas, como têm uma dimensão pequena e estão descapitalizadas porque suportaram, por este fenómeno da globalização e das alterações dos mercados, suportaram, resistiram durante muito tempo e os capitais próprios das empresas foram tomados. As empresas, aquelas viáveis, porque temos empresas viáveis, mas com tesourarias empobrecidas. Temos que reforçar os capitais próprios das empresas. Temos que promover tal como se fez para a banca, recapitalizando a banca, a Troika, este programa de ajustamento definiu 12 mil milhões de euros para a recapitalização da banca. Nunca foi definido nenhum fundo para promover a recapitalização empresarial. Se as empresas conseguirem recapitalizar-se, ganhar melhor dimensão, a percepção da banca em relação ao risco diminui. E por isso, diminuindo a percepção de risco, porque as empresas ficam melhor preparadas, ficam com outro músculo em termos de futuro, o juro, teoricamente, deve diminuir. Se juntarmos a união bancária com uma taxa de juro ao nível da União, para não haver este efeito perverso da geografia ser responsável por juros mais altos. E se recapitalizarmos, redimensionarmos o tecido empresarial português, promovendo todas estas reformas, dotando as empresas de diferentes condições, a percepção da banca, há aqui toda uma interligação que se conseguirá, obviamente não vai ser de um dia para o outro, é um trabalho de médio prazo, não pode ser de longo prazo, porque já resistimos há muito tempo com estas adversidades. É um trabalho que não se faz num dia, mas tem que se fazer num horizonte temporal de pelo menos 2, 3 anos no máximo, porque as empresas, se isso não acontecer, receio que não se resolva o problema do desemprego elevado que temos e, não se resolvendo o problema do desemprego, teremos outros problemas a somar àqueles que já temos, porque, como lhe disse e repito, socialmente receio que o elevado desemprego, se não for resolvido, possa gerar alguns perigos até para as democracias como nós as conhecemos hoje. Another core element of the adjustment program is the privatization of basic infrastructure in a grand scale. For example, the whole electricity system has now been sold to the Chinese state, more or less. At least the Chinese dominate both companies. Is it really good for investment and for the business climate in Portugal that basic or strategic infrastructure is privatized and then sold to a foreign country? Na globalização,
o dinheiro não tem cor, lamentavelmente, nem região. E as empresas privadas têm uma lógica de mercado. E por isso há aqui um efeito perverso. Por isso eu dizia que a globalização traz alguns problemas de geografia e civilizacionais de que um dia falaremos. Mas, quando eu falo na reforma do Estado, eu acho que estrategicamente o Governo deveria definir que setores deveriam ser privatizados e, preferencialmente, a quem deveriam ser privatizados. Hoje é difícil dizer que, num concurso internacional, o capital, só porque é oriundo da Ásia, ou porque é oriundo do Norte da Europa, ou porque é oriundo da América Latina, não é bem-vindo. Um concurso internacional de privatização é o melhor preço e hoje os países que geram elevados excedentes estão melhores posicionados para adquirir essas participações. É uma regra de jogo à qual assistimos, independentemente da nossa opinião sobre ela, mas são regras de mercado aberto, digamos assim, são concursos internacionais. Agora, o que o Estado tem que fazer, isso sim, é definir que setores, que empresas dentro dos setores deve privatizar, dotando o Estado de uma eficiência melhor e concessionando ou privatizando, porque não tem que privatizar, pode concessionar, é outra figura, ou privatiza ou cede a concessão e provavelmente se concessionar ou em vez de privatizar, até acautela mais o volume de emprego, porque com o concessionar pode fazer acompanhado dos recursos humanos essa concessão. São definições estratégicas que os governos, neste caso o governo português, têm que fazer na tal definição de Estado, na tal reforma do Estado que está por fazer, que Estado é que devemos ser, que Estado podemos ser, o que é que deve ser privatizado e em que condições e o que é que deve ser concessionado. O facto de ser a capital chinês ou outra origem. Enfim, hoje os países concedentes, como sabemos, têm condições diferentes e a perversidade e os perigos civilizacionais que hoje o mundo enfrenta é porque, efetivamente, hoje temos aqui desafios que são novos, mas sobre os quais devíamos refletir. Então, muito obrigado. Muito obrigado para a conversa. Eu é que agradeço. Muito obrigado.